Polícia Federal deflagrou a Operação Culatra. A ação prendeu traficantes de Pernambuco que agiam em Alagoas. Um laboratório para fabricação de drogas foi encontrado. Este é um dos destaques do Jornal do Estado e veja também. Operação na Vila Brejal, que estava em busca de um assaltante de ônibus, descobre casa de luxo que pertence a um traficante da região. Começou a valer hoje redução do preço do diesel nos postos de combustíveis, mas a cobrança ainda é muito confusa. A maioria dos estabelecimentos ainda não seguiu a medida do governo. Ônibus quebra na ladeira do Calmon, espalha óleo na pista e provoca acidente. O Jornal do Estado começa agora. A Polícia Federal daqui de Alagoas e do estado de Pernambuco encontraram hoje um laboratório para a fabricação de drogas. E é para a sede da Polícia Federal que vamos conversar com a repórter Italine Marques. Boa noite, Italine. Quantas pessoas foram presas? Oi, Sabrina. Boa noite para você. Nos assistem. Olha, hoje, nesta sexta-feira, a Polícia Federal de Alagoas e Pernambuco deflagrou a Operação Culatra, que resultou na prisão de 2 pessoas e uma terceira pessoa que morreu porque reagiu à prisão e houve troca de tiros com os policiais nas cidades de Caruaru e Pesqueira, em Pernambuco. Quem está aqui comigo é o delegado regional de combate ao crime organizado da PF em Alagoas, Aguinaldo Mendonça Alves. Boa noite, delegado. Conta pra gente, por favor, como vocês chegaram até esse grupo. Sim, boa noite a todos. A Polícia Federal, no início de agosto, realizou a prisão de 2 homens em flagrante na posse de aproximadamente 12 quilos de cocaína. A partir de então, foram intensificadas as investigações até que chegamos à autoria material desse delito. Conseguimos identificar quem seria o proprietário dessa droga, o responsável pelo envio da droga de Pernambuco para Alagoas. Diante disso, a Polícia Federal solicitou e o juiz deferiu, o juiz estadual de Alagoas deferiu o cumprimento de mandado de busca em 5 locais e mais a prisão preventiva de 3 outras pessoas. E na manhã de hoje foi dado cumprimento a esses mandados de busca e prisão. Qual o nível de periculosidade desse grupo? A polícia tem ideia de como eles atuavam? Sim, as informações que a Polícia Federal tinha é da alta periculosidade dessa organização criminosa, principalmente de seu líder, e para tanto a Polícia Federal utilizou também não só do efetivo aqui de Alagoas, mas principalmente do efetivo de Pernambuco, em especial de Caruaru, e contamos também com a participação importante da Polícia Militar na deflagração da operação. Infelizmente, um dos alvos reagiu quando foi dada a voz de prisão e chegou a falecer. A polícia acredita que há outros integrantes desse mesmo grupo ainda soltos? Sim, as investigações continuam e a Polícia Federal está apurando ainda o envolvimento de eventuais elementos nessa organização criminosa que não foram identificados até o momento. Essas 2 pessoas que foram presas hoje em Pernambuco, onde elas estão? Sim, elas permanecem na cidade de Caruaru, em Pernambuco, à disposição da Justiça Estadual de Alagoas. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Delegado, é isso, Sabrina, e nós seguimos com você aí do estúdio. Italine, muito obrigada pelas informações. Um ônibus quebrou agora à tarde e derramou combustível na Avenida Doutor Passos de Miranda, mais conhecida como Ladeira do Calmon, aqui em Maceió. Um motociclista acabou sofrendo um acidente. Olá, Sabrina, boa noite a você e aos nossos telespectadores. Olha, o trânsito foi liberado agora há pouco aqui na Ladeira do Calmon, porque o ônibus finalmente foi guinchado. O Corpo de Bombeiros já esteve no local, inclusive bastante pó de serra na pista, porque devido a um problema mecânico, o ônibus começou a derramar óleo diesel aqui. Então os riscos são muitos e a população, inclusive, corre esse risco. O trânsito foi liberado, mas estava bastante intenso há poucos minutos atrás. E eu estou aqui com o agente da SMTT, o agente Moraes, e ele vai nos explicar um pouco mais o que realmente aconteceu. Agente, como se deu esse fato, o que realmente provocou esse problema aqui? Quando a gente foi acionado, o ônibus estava quebrado aí, com esse problema mecânico, derramando óleo na pista. A gente esperou, aguardou sanar a irregularidade, após sanar a irregularidade foi liberada a via e agora está tudo fluindo normalmente. Mas é possível saber o que provocou esse problema, esse derramamento de óleo, enfim? Não, ele avisou que vinha derramando, o pessoal do bombeiro avisou que vinha derramando óleo desde lá de baixo.
jogou pó de serra e quando, como eu falei, como sanou irregularidade, foi guinchado e a pista foi liberada e o trânsito está fluindo normalmente agora. Tudo tranquilo. Ainda corre algum risco ou não? Já está tudo tranquilo aqui depois do pó de serra? Não, o pessoal do bombeiro liberou e agora o trânsito pode fluir. Quem está passando por aqui pode ficar tranquilo que está tudo regularizado. Okay, muito obrigada, gente, pelas informações. É isso então, Sabrina, você confere aí, todo o trânsito já foi liberado. O mais irônico é que nesse momento a gente acaba de passar por toda essa crise do combustível, inclusive óleo diesel aí a preço de ouro nos postos, os ônibus ficaram com dificuldade de abastecer os caminhões e aí justamente aqui houve esse problema com um derramamento grande. Vale salientar que o derramamento... A polícia descobriu hoje uma casa de luxo que pertence a um traficante na Vila Brejal, aqui em Maceió. A operação tinha como objetivo encontrar este assaltante de ônibus que aparece nas imagens, mas policiais acabaram se deparando com uma casa toda equipada, bem diferente dos padrões do bairro. A polícia descobriu que o imóvel pertence a um traficante de drogas da região, que na hora não estava no local. Se a gente observar, ela não condiz com a realidade local, né? Com certeza aí foi gasto muito dinheiro. Bandidos assaltaram 2 agências bancárias e uma casa lotérica na cidade de Pão de Açúcar, no sertão do estado. Para conter a polícia, eles atiraram no prédio policial e furaram pneus das viaturas. Os alvos dos bandidos foram 2 agências e um correspondente bancário dentro de uma casa lotérica. Os ataques ocorreram na madrugada de hoje no centro de Pão de Açúcar, sertão alagoano. Os criminosos estavam em 3 carros. Fortemente armados, eles atiraram contra as portas de vidro do Banco do Brasil e foram em direção ao cofre. No Bradesco, explodiram os caixas eletrônicos. Os ladrões ainda acuaram policiais militares atirando contra o prédio do Centro Integrado de Segurança Pública e furaram pneus de viaturas. Áudios de WhatsApp de moradores da cidade narraram a ação dos bandidos. Sério, escuta aí, ó. Chegaram do mais 2 carros aqui agora, aí, no posto. Tô metendo bala com força. Ó, escuta aí, ó. Tá vendo aí, ó? No final da manhã de hoje, 2 carros usados nos assaltos foram encontrados em uma estrada que liga os municípios de Limoeiro, de Anaди e Palestina. Um dos automóveis estava carbonizado e ainda em chamas. Perto de um dos veículos, havia uma camisa branca com marcas de sangue. A quantia de dinheiro roubada não foi divulgada. A polícia segue em diligência em busca dos acusados. Homem bêbado ao volante comete acidente, assaltante morre no Pinheiro durante troca de tiros com a polícia e acusados de tentar roubar um homem no tabuleiro que reagiu à ação com uma voadora são presos. Acompanhe nosso giro de notícias. Edson Lins dos Santos, de 22 anos, e Jonathan Lins dos Santos, de 19 anos, foram presos na cidade de Condado, em Pernambuco. Eles são acusados de tentar assaltar um homem no tabuleiro do Martins em março deste ano. O crime foi captado pela câmera de uma escola. Nas imagens, vemos que a vítima, quando percebeu que a arma era de brinquedo, reagiu e deu uma voadora em um dos bandidos. Os criminosos estão na cidade de Abreu e Lima à disposição da polícia alagoana. Uma perseguição policial com troca de tiros resultou na morte de um assaltante no bairro do Pinheiro. Nevton Santos da Silva, de 29 anos, tinha roubado um carro no Farol e estava cometendo assaltos quando a polícia começou a perseguição. Durante a troca de tiros, o criminoso perdeu o controle do automóvel e invadiu este mercadinho. E correndo de algumas pessoas que tentou pegar ele, ele correu e encontrou o dono desse carro e assaltou, levou esse carro também. E se dirigiu a Maurício de Nassau e lá praticou vários assaltos a celulares e carteiras. Na noite de ontem, um homem bêbado foi preso em flagrante depois de ter batido em uma cinquentinha. O mecânico José Cláudio de Oliveira, de 46 anos, pegou uma contramão e se chocou com a moto. O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Ele quebrou um braço. José Cláudio fez o teste do bafômetro e o resultado foi bem acima do permitido. O permitido administrativamente, para não ser preso, 0,33. Acima disso, ele responde pelas 2 esferas, administrativamente e criminalmente. Que péssimo exemplo, hein? Os registros do Hospital Geral do Estado confirmam que cerca de 900 pessoas deram entrada por acidentes com motos nos primeiros 3 meses deste ano. Um número, em média, menor que o registrado no ano passado,
Mas o médico da unidade alerta: os casos de acidentes com motos são sempre mais graves. Era madrugada de terça-feira. O skatista voltava para casa após um dia de trabalho. Ele andava no skate bem próximo à calçada e, mesmo assim, foi surpreendido por uma motocicleta em alta velocidade. A vítima foi arrastada. O condutor estava embriagado. Flagrar condutores de motocicletas sob efeito de bebidas alcoólicas é comum nas abordagens da lei seca. 90% das abordagens são veículos de duas rodas. E na abordagem, normalmente, nós constatamos alguma situação da alcoolemia. Somente o Hospital Geral do Estado registrou nesse primeiro trimestre de 2018 cerca de 900 atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas. Pela média, foram 300 acidentes por mês, 10 por dia. Apesar de altos, os números já foram maiores. Houve uma diminuição, em 2017, 3.555, então há uma diminuição dos acidentados. O motociclista flagrado embriagado sofre penalidades que aumentam em casos de acidentes e variam de acordo com a gravidade. Se ele lesionar alguém na condução do veículo de forma culposa, aí sim, alterou. O artigo 302, ele agora passou a sair de detenção para reclusão. Então, lesionar alguém ou cometer homicídio culposo na condução do veículo, sai de detenção para reclusão. Um de 2 a 5 anos e o outro de 5 a 8 anos de reclusão. Quem bebe e conduz uma motocicleta está colocando a vida de outras pessoas e da própria em risco. O paciente que vem oriundo de acidente motociclístico ou vem com fratura exposta, perna ou braço, ou pode vir até com acidente mais grave, trauma de face associado com TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, podendo levar a óbito ou ficar sequelado. A orientação é sempre a mesma. O alerta é que muda o comportamento. O que nós queremos, na verdade, é a mudança de comportamento. Normalmente os acidentes estão acontecendo porque ele deixa de respeitar o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro e transita, quando vê isso, alcoolizado e praticando algum tipo de irregularidade. É isso mesmo, condutores se conscientizem. A redução do preço do diesel nos postos de combustíveis começou a valer hoje, mas para os empresários, o valor mais baixo prometido pelo governo federal só vai acontecer quando comprarem um combustível mais barato nas distribuidoras. Posto cheio, as bombas não param. Bem diferente do cenário encontrado no início da semana. Com o fim da greve dos caminhoneiros, os combustíveis começaram a chegar e, aos poucos, a rotina volta ao normal. O mais esperado de todos era o diesel S10. Teve gente até que parou de trabalhar por falta do combustível. Não teve como rodar, ficar os clientes ligando e a gente não tinha como atender. Seu Nejaim também parou o carro por alguns dias, ficou sem o diesel e hoje encheu o tanque para garantir, só que pagou mais caro por isso. Agora chegou mais caro, né? Chegou a R$4 o litro e eu tive que abastecer, coloquei 78 litros, que foi R$303. De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, na prática, os empresários só vão reduzir o valor se comprarem o combustível mais barato nas distribuidoras. Ele também é dono de posto e só conseguiu baixar 9 centavos no preço do litro. Ainda está tudo muito vago, a gente está tendo acesso até pela própria imprensa, por enquanto. As próprias distribuidoras, no que a gente está vendo no momento, elas anunciarem em reportagem e tudo, é que elas estão ainda sem ter certeza de como será feita essa redução. O PROCON afirma que as fiscalizações são constantes, mas o diretor-presidente do órgão reconhece que a determinação do governo não ficou clara e que até agora não tem documento oficial para exigir dos empresários esta redução. Não recebemos ainda nenhum comunicado, o que a gente acompanha através da imprensa, inclusive da forma como deve ser feito isso, que essa redução de 46 centavos para o óleo diesel não chegou nada oficialmente para nós. No próximo bloco, o decreto-lei que regulamenta incentivos fiscais para empresas apoiarem eventos culturais em Alagoas é assinado pelo governador.